Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoas. Bom dia. Estou todo ligado. Isso. Gente, eu sumi com o livro daqui. Pessoal, eu vou esperar o pessoal ir entrando, tá bom? Bom dia, bom dia. Deixa eu só... Uai, gente, eu consumi com o livro de vocês. Ai, ai. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que eu não vi ainda. Pessoal, deixa eu só enxugar aqui rapidinho. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, porque eu não vi ainda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, senhor Daniel. Bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão nessa quarta-feira maravilhosa? Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só responder antes de começar a matéria hoje, pessoal, que a matéria é tranquilinha. Deixa eu só responder um questionamento de uma aluna que me perguntou ontem, não lembro quem foi, sobre umas interações que ocorrem internamente na molécula de DNA e RNA, que são chamadas ligações fosfodiéster, por exemplo. Tá? Eu vou mostrar as interações hoje para vocês a nível químico, para nós termos uma ideia de como acontece, o que é. E aí vai. Murilo. O pessoal pode entrar até 8h10. Pessoal, estou esperando só o pessoal ir entrando, tá bom? Porque tem que aprovar agora para entrar. Aí demora um pouquinho. Presente, presente, presente. Presente, presente, presente. Ah, senhor. Ah, senhor. Pessoal, olha só.
Eu vou explicar um pedacinho que falta. Eu vou fazer umas atividades que eu não fiz com vocês, né? Que já sei que vocês já estão em processo, já estão fazendo, né? O pessoal já adiantou boa parte aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou já dar uma adiantada nas atividades. Depois eu volto, explico o que falta e faço as outras atividades. Porque eu fui pedindo para fazer atividade, mas eu não fiz nenhuma com vocês, tá? Então eu vou agora fazer o que falta relativo aos capítulos, o conteúdo anterior e seguir para frente. Seguir adiante. Peptídica. Pessoal, vocês têm aula de química orgânica esse ano, não tem? Já tem uma boa base de química orgânica? De reconhecer funções orgânicas? Reconhecer alquenol, fenol, aldeído. Vocês têm essas noções, não tem? Lá da orgânica? Só das funçõezinhas. Sim. Sim. Show. Pois é, o que vai acontecer aqui? Nós vamos usar esse conhecimento de orgânica para poder explicar as ligações que acontecem no DNA, nas proteínas. Então, quando eu falar assim, ligação fosfodiéster, ligação amídica, peptídica, por exemplo, elas representam, na verdade, ligações lá da química orgânica, ligações químicas, né? Para ser mais exato. Nada mais que representam ligações químicas. Outra coisa. Pessoal, alguém teve dificuldade em fazer postagem das atividades na aula do dia 14? Vocês conseguiram postar? Ou ninguém tentou ainda? Quem é que postou na aula do dia 14 já? Conseguiu entrar e postar? Sim. Conseguiu, Maria Clara? Você teve alguma dificuldade, Maria Clara? Não. Como é que você postou? Tem como você mostrar na sua tela pra gente? Ou não tem como? Eu não sei, assim, como que eu mostro tela, essas coisas assim, não, tipo. Porque tem aluno que não conseguiu e eu queria saber, porque quando eu entro como professor, minha visão é uma. Eu não sei como é que é. Às vezes, o complicado é você achar aquela aula em que o professor pediu para mandar lá, entendeu? Mas como eu mandei no dia 14 mesmo, no dia que você postou, aí tava lá entre as primeiras. Aí, tipo, agora a pessoa vai ter que procurar, né? Vai ter que decidir procurar lá pelo dia 14. Fica tudo junto. Depois é só clicar, anexar o arquivo, clicar no negocinho lá, procurar o nome do arquivo, que é mais fácil transformado em PDF, anexar e mandar. Então, deixa eu ver. A opção de anexar tá lá na aula. Tá, mas tipo, você não clica na opção de anexar, você tem que clicar numa barrinha que tem acima, que aí na hora que você clica, ela já entra nas pastas do seu computador, sabe? Aí é só você procurar o nome do documento, que tá a foto ou que você vai mandar, aí você escolhe. Aí você clica anexar, aí vai anexar lá o negócio e depois você coloca mandar a resposta. E pronto. Assim, da atividade da Flor e do de DNA? Flor, por isso que eu estou perguntando. Por quê? Não, né, tem mais aluno que não conseguiu anexar. Eu achei que tinha problema na aula, só que quando eu entro como professor, a aula está normal. Eu falei assim, gente, tem um trem errado então. Aí eu queria saber quem já anexou, como é que fez? Entrei na aula e anexei. Então, tem que procurar, pessoal, essa função de anexar essa barrinha. É porque eu não consigo... Tipo, O que eu não consigo fazer é anexar mais uma foto. No Então, meu, não Nádia, apareceu aí... não apareceu a atividade para mim no dia 14. Não apareceu? Coloca em disciplina, coloca biologia, Flor, que aí vai aparecer. E tem Tá como bem. você selecionar a data também. Ô, Nádia, para você conseguir colocar mais de uma foto, é só você, por exemplo, baixa a foto no WhatsApp Web, tipo, baixa no seu computador. Aí depois você vai lá e coloca essa foto no Word, as duas fotos no Word, e quando você for salvar, você transforma em PDF. Entendi, valeu. Deixa eu perguntar aqui, pessoal, ninguém consegue espelhar a tela, não, com
com a opção de aluno para poder me mostrar rapidinho? Ninguém Eu consegue posso espelhar a tentar. tela, não? Por favor, se você conseguir, e entrar com a opção de aluno, só para poder dar uma olhadinha. Porque com a minha senha é O diferente. anfitrião pode compartilhar nesta reunião. O Não, meu também deu isso quando eu tentei. libera agora. Pronto, liberado. Que é a Nádia que vai compartilhar a tela? Isso, vou tentar, né? Eu compartilho, Nádia? Ah, consegui, eu acho. Tá. Não, eu vou entrar por aqui, porque eu tô com medo de... Pô, não sabe não. Não. Porque, na verdade, assim, igual eu falei para vocês, eu não consigo ter outra visão que não seja de professor, então não sei como é que faz. Tá dando pra ver? Tá. Ah, então tá só. Ó, aparece assim. Aí, eu, tipo assim, se for entrar na sua atividade, entra aqui. Disciplina. No dia 14, cadê? Dia 14? É, no dia 14. Ih, não dá pra pôr não, peraí. Fica tudo junto assim? Fica. É o que eu te falei, o difícil é você achar a aula que tem que mandar o troço. 12. Aqui. 14/8. Segunda aula aqui, ó. Essa aula aqui. É a segunda aula aí. Isso. Essa. Ah, tá. Essa. Livro 3, capítulo 10? Isso. Aqui, ó. Você tem que clicar nesse negocinho cinza aí, em cima do anexar a resposta. Esse browse aí. Isso. Não, só você clicar aí, ó, seleciona a resposta. Aí quando você clica, automaticamente ele já vai para os seus arquivos, tá vendo? Aí no computador aparece melhor, né? Aí já vai para os seus arquivos, só você anexar o que você quer. Ei, peraí, pelo telefone só dá pra enviar uma foto? Porque eu acho que enviei as 4 que eu tirei de uma vez só. Não, É o que eu envia te mais falei, de uma, tem porque que eu transformar em selecionei os PDF. arquivos. E quando você clica em não sei, mas aí arquivo, tá você vendo? pode pegar arquivo de qualquer lugar do seu celular. Então, se você transformar em PDF, você pode selecionar o PDF e mandar. Então, pessoal, então tá vendo, ó, logo depois da aula, precisa ter essa opção seus trabalhos, na verdade, tá vendo? Ó, seus trabalhos. Aí você anexa aí dentro. Quer ver? Nádia, para de espelhar aí rapidão. Porque o Yuri não tá entendendo o que a gente tá falando. Porque se ele tivesse entendido, ele falava, ah, tá. Não, eu já enviei. Só que, tipo assim, Nádia falou que só conseguiu enviar uma foto de cada vez. Eu coloquei, selecionei as 4 e enviei. Aí eu tô com medo de ter enviado uma só em vez das 4. Tipo, Dá pra você ver quantas que você enviou, se você voltar lá. Tipo, eu vou entrar em qualquer professor que tenha qualquer coisa atribuída. Você tá no computador. É, no computador, no caso. Não, eu só quero entrar em qualquer lugar que tenha alguma coisa pra anexar. Saí sem querer do negócio. A internet tá boa. Nossa, tudo tem menos opções mesmo. O de vocês é mais... Não, normal. É mais tranquilo. Aula. Caraca, se o nosso é tranquilo, o de vocês deve ser praticamente Pois impossível, né? Menina,
É tanta opção, tanto negócio listado. É É muito. atribuído, não tem nada para anexar, ô Jesus. Eu acho que se vocês não colocassem as aulas, ia ficar melhor, porque ia ficar só as tarefas de Aqui, casa quer ver? direto na que a gente Selecionar a queria. resposta. Que Aí, ia tá vendo? Já selecionar. vai direto pro negócio, ó. Deixa eu procurar a flor aqui. Pessoal, estão vendo? Quem não conseguiu anexar aqui, o Sim, que eu que tenho elas... aqui, tá vendo? Flor Bio 2 PDF. Tem um que tá flor e DNA. Debaixo de Flor Bio 2, tá? Ah, tá. Hein? Estão vendo? Tem que ter essa opção, pessoal, seus trabalhos. Então, se não tiver opção seus trabalhos, não tem como. Pronto, aí fica aqui, você clica anexar, aí depois vai colocar aqui, entregar a resposta. É. Só Pessoal, isso então mesmo. tem que ter essa opção aí do lado, né? Não tem... Se não tiver aula ou não tiver opção, eu não sei como é que eu posso, o que que eu posso fazer. Eu posso perguntar pro Danilo, né? Para ele pedir lá, para eles olharem o Alunos Book. Porque para mim aparece como tá lá a aula. Como eu tiro esse mapa aqui agora? Eu pensei o que estava acontecendo, que eu fui procurar, mas quando você falou o dia 14/8, eu pensei que era o dia que tinha que entregar e ia acabar. Aí eu comecei a olhar as datas e não aparecia essa opção. Agora que eu fui entender, foi o dia que você publicou, mas você deu mais tempo, entendi. Não, sim, Desculpa. sim, tá. A atividade ela tá em aberto, então assim, a qualquer momento vocês podem chegar lá e postar. Claro que eu vou olhar, eu vou esperar vocês irem postando a partir de sexta agora. Eu vou pegar o final de semana, eu vou parar para olhar as atividades, mas aí tem que postar lá, tá? E eu vou fazer sempre isso, eu vou marcar uma data específica, assim, gente, ó, vamos postar tal dia. Eu marco a data, aviso vocês aqui, aviso lá no book, né, vou avisando para postar na data, porque eu sei que tem muita aula para olhar. Então, como é muita aula que fica lá distribuída, não sei, para poder olhar, eu marco uma data específica, ó, sexta-feira, quinta-feira, uma data sempre à frente, que fica mais fácil, bem mais fácil, tá? Deixa eu só... Cadê Camila? Tá aí? Camille. Oi, professor. Oi. Foi você que me perguntou das ligações fosfodiéster? Não. Deve ter sido Camille. Enfim, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês as ligações rapidinho. O que acontece? Ó, esse aqui eu tenho um nucleotídeo e um pedaço de um outro nucleotídeo. São dois nucleotídeos, né? O que é a ligação fosfodiéster? Primeiro, pessoal, que tem fósforo, tá? Então, a ligação fosfodiéster tem que ter fósforo. Outra coisa importante, quando fala de éster, lá na química orgânica, o diéster se encontra entre uma carbonila e um oxigênio, o éster, na verdade. Então, na química orgânica, quando você fala assim, a função orgânica é éster, o que é essa função orgânica éster? A função orgânica éster, na verdade, lá na química orgânica, tá, pessoal? Esse aqui, ó, uma ligação, um grupo éster. Oh, meu Deus do céu. Eu vou falar um tempo para vocês aqui, quem tem essa mesa digitalizadora, a minha mesa está com problema. Ela tá me estressando. Ó, uma ligação de éster, ela tem carbonila e oxigênio. Aí para cá, pessoal, tem carbono e para cá, pessoal, vai ter carbono também ou hidrogênio. Então, esse conjunto aqui representa uma interação éster. Então, éster é uma função orgânica. Fosfodiéster é uma função química, só que no lugar do carbono, tá? Isso aqui é um éster, lá da química orgânica. Lembrando que aqui, pessoal, vai ter carbono e continuidade, e que para trás vai ter hidrogênio e o carbono também. Esse conjunto entre carbonos caracteriza éster. Mas, digamos, e se eu tiver fósforo? E se eu tiver fósforo? Aí aqui continua, né? Se tiver fósforo aqui no meio e alguma coisa ligada ao fósforo aqui, é o quê? Fosfoéster. Então, ó, isso aqui de baixo, pessoal, é éster. Isso aqui é fosfoéster. Tá? Por que éster? Pessoal, lembra a mesma coisa da química orgânica, tá vendo? Aqui tem a mesma coisa, ó. 2 oxigênios ligados ao carbono, aqui são 2 oxigênios ligados ao fósforo. Então, éster, organicamente falando, fosfoéster, porque tem fósforo no lugar do carbono. Nos nucleotídeos, eu vou encontrar fosfodiéster.
Ué, Digão, por que fosfodiéster? Pessoal, é fósforo, porque tem fósforo. Diéster, porque eu tenho de um lado, ó, oxigênio ligado a carbono, e do outro lado também eu tenho oxigênio ligado a carbono. Então, esse conjunto aqui, ó, é a ligação fosfodiéster. Porque você tem 2 oxigênios associados a carbonos, em cima e embaixo. Então, ó, éster em cima, éster embaixo, ficou diéster. Tá bom? Então, lembra que eu tenho aí dentro, nos nucleotídeos, uma interação fosfodiéster, tá? Porque eu tenho essa ligaçãozinha. Ela não acontece, pessoal, entre bases nitrogenadas, acontece entre os fosfatos da pentose. Então, vocês perceberam que a pentose está ligada a um fosfato e o fosfato está ligado a uma outra pentose. Aí essa pentose está ligada a um fosfato, esse fosfato a uma outra pentose. E vai continuando, ó. Antes desse fosfato, aqui embaixo, pentose. Aí tem um fosfato, pentose. Fosfato, pentose. Fosfato, pentose. Fosfato, pentose. E vai indo, tá? Então, essa interação fosfodiéster acontece em nucleotídeos e ela vai ser caracterizada por esse grupo funcional, por esse conjunto aqui, ó. Essa estrutura, ela está presente no DNA e no RNA. Tranquilo? Se eu pensar, pessoal, nas proteínas, eu vou encontrar uma outra forma de interação. Então, ó, lá nas proteínas eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar uma interação do tipo amídica. A biologia chama de ligação peptídica, mas em termos de química orgânica é chamada de ligação amídica, tá? Então eu tenho aqui 2 aminoácidozinhos, eles vão se juntar. É uma síntese por desidratação, porque é a formação de água e a eliminação da mesma. Durante a formação, pessoal, da proteína, olha o que acontece. Eu tiro a hidroxila de um aminoácido, tiro o hidrogênio do outro aminoácido, a hidroxila e o hidrogênio formam água, e eu vou juntar as 2 cadeias, ó. Esse conjunto aqui, ó, é a nossa ligação peptídica. Então, essa interaçãozinha aí no meio é uma ligação peptídica. Pessoal, em termos de química orgânica, isso aqui é uma amida. Então, se eu for pegar emprestado lá esse conhecimento orgânico, isso aqui é uma amida. Para nós, em biologia, é chamada de ligação peptídica, porque proteínas são polipeptídeos, tá? Se eu chamar de ligação amídica ou ligação peptídica, o efeito é o mesmo, a ligação ela vai ser a mesma, do mesmo jeito. Não tem diferença, não. Então, notem, ligação amídica ou peptídica, ela acontece entre aminoácidos, para formar proteínas. Ligação fosfodiéster acontece em ácidos nucleicos, lá no DNA e lá no RNA também, tá? Então, fosfodiéster, ácido nucleico, DNA, RNA, ligação amídica ou peptídica acontece lá nas proteínas, tá? Nos polipeptídeos, ok? Então, muito cuidado com respeito a essas ligações. O livro de vocês fala sobre a tradução. Pessoal, a tradução ela representa a síntese proteica, tá? Deixa eu até abrir aqui, por favor. Se possível, pessoal, abra o livro de vocês na página 40, tá? Só para poder me orientar com vocês nessa tradução. Quando eu falar, pessoal, em transcrição, eu estou fazendo uma cópia do DNA. Quando eu falo em tradução, eu estou atuando na síntese proteica. Então, são 2 momentos distintos. A tradução é quando eu produzo proteínas e a transcrição é quando eu faço uma cópia do DNA. Lembrando que eu não copio tudo, não estou louco, é muita coisa para copiar. O que eu copio, pessoal, é um fragmento, é uma parte, é uma seção do DNA. Então, por que uma seção? Porque, por exemplo, o nosso DNA guarda informação para formar tudo quanto é proteína e enzima do nosso corpo, tudo. Mas eu só quero fabricar melanina lá na pele. Então, eu só vou copiar, pessoal, a região associada à melanina. Digão, e as outras informações estão desativadas na minha pele. Porque não me interessa sintetizar na pele, por exemplo, insulina. Não me interessa produzir na pele hemoglobina. Não me interessa produzir na pele mielina, né, que vai estar lá no tecido nervoso. Então, cada região, cada órgão, cada tecido, né, cada grupo celular está associado a uma síntese de certa proteína. Tá? Eu sei que fica meio estranho falar isso para vocês assim, mas como, Digão? Pessoal, as nossas células do corpo, todas elas carregam
toda a nossa informação genética, toda. Então, se eu pegar lá uma célula do pâncreas, ela tem, pessoal, dentro dela um núcleo com todo o nosso DNA, todo. Então, se você pegar uma célula do pâncreas, você vai encontrar informação para poder produzir insulina, para produzir hemoglobina, para produzir melanina, para produzir colágeno, para produzir actina, miosina para musculatura. Então, lá no pâncreas, você tem todas as informações. Só que as células do pâncreas, elas só usam as informações associadas à produção de insulina. Uai, Digão, por quê? Insulina e glucagon. Por quê? Porque a função delas ali é atuar na produção de insulina, por exemplo. Tá? Uma função importante delas. Então, eu tenho todas as informações ali, só que eu só uso o que eu só vou ler o que me interessa de imediato. Tá? E as outras informações estão desativadas, adormecidas, estão em stand-by, estão ali, mas não estão sendo usadas, não estão em uso. Tá bom? Então, quando eu for desdobrar o DNA para fazer uma cópia, né, para fazer uma transcrição para síntese proteica, eu faço uma cópia só do que me interessa, apenas. O resto não me interessa, não vou copiar, não. De forma alguma. Pessoal, dúvida nisso? Nessa questão de o que eu vou copiar, por exemplo? Meninas? Oi? Pessoal, olha só. Lá na página 40 do livro de vocês, por favor, dê uma olhadinha que nós vamos ter aí a produção de proteínas. Pessoal, a síntese proteica, chamada tradução, ela acontece em etapas. E quais são as etapas? Pessoal, são 3 etapas básicas. Uma etapa vai ser a iniciação, a outra etapa vai ser o alongamento, e uma última etapa, pessoal, vai ser a terminação, a finalização da estrutura. Tá? O livro de vocês mostra as etapas de forma bem didática, né, na forma de desenho. Eu procurei até outras figuras, mas assim, essa está perfeita. Lembrando que eu vou ter que ter um ponto inicial e um ponto final para a síntese proteica. Lembra o seguinte, para produzir uma proteína, eu fiz primeiro uma transcrição. Então, eu montei um RNA mensageiro lá no núcleo. Ele foi montado no núcleo e veio para o citoplasma. Chegando no citoplasma, ele vai ser traduzido para uma proteína, ele vai ser usado para montar uma proteína. Como é que se dá essa montagem? Primeira coisa, pessoal, importante, é que um ribossomo, metade dele, e um RNA transportador, eles vão marcar o ponto inicial da síntese proteica. Digam, como é que ele sabe esse ponto inicial? Pessoal, esse ponto inicial ele é marcado por uma tríade, por um códon, por uma trinca de nucleotídeos, tá? Quando eu falo, pessoal, códon, trinca ou tríade, é um grupo com 3 bases nitrogenadas ou com 3 nucleotídeos. Então, aqui eu tenho um grupo com adenina, uracila e guanina. Esse conjunto, ele codifica o início da síntese proteica. Então, quando o ribossomo encontra essa tríade, esse código, ele sabe que a produção de proteína começa a partir daí. Então, eu vou ter um código que indica onde é que eu começo a síntese proteica. E vou começar a partir desse ponto. Então, eu vou encaixar aqui, pessoal, um primeiro aminoácido, que é a metionina. A metionina, ela demarca o primeiro aminoácido da proteínazinha, tá? Para iniciar a síntese proteica. Então, quimicamente falando, o código para iniciar, para ter uma iniciação, é esse AUG. E o nosso AUG, ele traz a metionina, né? Então, o RNA transportador, ele traz para essa zona, para essa área, a metionina. Notem que eu vou ter aqui o encaixe de metade do ribossomo, a parte menor dele. Eu vou encaixar o RNA transportador e depois a maior unidade de um ribossomo. Um ribossomo, pessoal, ele é feito por 2 partes, né? Duas regiões. Uma região menor e uma região maior, né? Na formação da proteína, eu vou pegar o quê? Encaixar a menor unidade do ribossomo, encaixar o RNA transportador trazendo a metionina para iniciar a síntese e depois a maior unidade do ribossomo. Então, eu vou encaixar os 2 e a metionina. E daí eu vou iniciar a síntese proteica. Após iniciado, eu vou alongar a proteína. O que vai acontecer? O ribossomo ele vai andar um pouquinho, vai vir para ele, pessoal, um outro RNA transportador, trazendo um outro aminoácido para se encaixar logo atrás da metionina. E depois que encaixar a metionina, vai chegar um outro RNA transportador, trazendo um outro aminoácido para se encaixar logo após.
O que acontece é que o nosso ribossomo ele vai andando pelo RNA transportador, ele vai caminhando, literalmente, para fazer a leitura. À medida que ele caminha, chega a ele um RNA transportador trazendo um aminoácido. Se o RNA transportador reconhece o código que se encontra no RNA mensageiro, ele vai deixar o aminoácido. Digão, o transportador chegou e não reconheceu o código no mensageiro. Ele não deixa o aminoácido, tá? Lembra que o nosso RNA mensageiro traz uma sequência de códigos, de trincas, de tríades, para poder colar aminoácidos. Então, ele vai sendo lido, o transportador vai trazendo o aminoácidozinho e o ribossomo ele vai juntando os aminoácidos conforme o código que é lido. E vai montando, pessoal, esse polipeptídeo ou essa proteína. Terminado isso, nós vamos encontrar um ponto de terminação, também codificado. Então, eu vou encontrar uma trinca que demarca o final, que demarca o fim, né? A finalização da síntese proteica. Então, lembrem que eu tenho um código para iniciar a síntese, um código para terminar a síntese, e entre os códigos eu vou ter o alongamento acontecendo, tá? Literalmente, o ribossomo ele lê o RNA mensageiro. Literalmente, ele lê. Pessoal, o mensageiro é lido, o transportador traz aminoácidos para poder viabilizar a síntese proteica, tá bom? Ainda, pessoal, até aqui apenas, eu queria só fazer com vocês umas questões de exercício que o pessoal começou a fazer, ficou na dúvida, se perdeu, tá? Por favor, a questão de número 1. Nós fizemos, pessoal, essa questãozinha? Pessoal, ei. A questão, pessoal, nós fizemos? Pessoas, falam comigo, por favor. Pessoal, a internet caiu? O que aconteceu com vocês? Fala comigo, vocês. Alguém fala assim, não, Digão, não caiu, não. Estamos aqui vivos ainda. Eu acho, né? Pessoal, olha só, já que vocês não vão falar, abra o livro de vocês. Na página 43, por favor. A questão 2, nós passamos pela questão 1, mas nós não passamos pela questão 2. Eu gostaria que alguém lesse para mim a questão 2. Quem que pode ler? A questão 2. Eu? Pode ser, por favor. Considere que um cientista esteja em um laboratório tentando reproduzir in vitro a síntese de moléculas de DNA. Com base nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente as moléculas imprescindíveis que ele deve utilizar para que possa atingir o seu objetivo. Nós vamos montar, pessoal, DNA. Então, eu quero sintetizar mais DNA. Só dá para sintetizar DNA, pessoal, a partir de um outro DNA, tá? Então, digamos, vou montar DNA do nada. Não tem como. Então, para iniciar, pessoal, a produção de DNA, eu preciso ter DNA. Então, um pré-requisito é que eu tenha DNA. Então, vamos colocar aqui, ó, no cantinho. Né? Eu quero montar fita de DNA. Pré-requisito. Eu tenho que ter DNA molde para isso. Eu preciso ter DNA inicial, tá? Porque o DNA ele vai ser duplicado, copiado, na verdade. Pessoal, vou ter DNA. Eu preciso ter, pessoal, nucleotídeos. Mas, digamos, por que nucleotídeos? Porque o DNA é montado com nucleotídeos. Então, eu tenho que ter aí dentro, pessoal, nucleotídeos para poder montar a nova molécula de DNA. Então, além de ter um DNA molde inicial, eu preciso ter nucleotídeos. Lembra que o nucleotídeo ele é usado para montar o nosso DNA. O nucleotídeo é como se fossem as pecinhas de Lego para montar o DNA. Tem que ter. Então, eu tenho o DNA para copiar, tenho o nucleotídeo que eu vou usar como peça para montar o DNA. Além, pessoal, do nucleotídeo e do DNA, eu preciso de enzimas. Mas, digamos, por que enzimas? Pessoal, sem enzimas não dá para fazer a duplicação do DNA. Então, eu preciso também de enzimas. Dentre as enzimas, eu vou precisar, pessoal, da DNA polimerase. Digamos, mas só da polimerase? Não, não é só da polimerase, não. Eu preciso, pessoal,
da DNA ligase, da helicase. Então, eu vou precisar de um conjunto de proteínas. Alguém para poder abrir a molécula, alguém para poder ler a molécula. Então, é um conjunto, na verdade. Simplificadamente, eu vou colocar enzimas, né? Dentre elas, a DNA polimerase. Mas não é somente ela, eu vou precisar dela e de outras enzimas também. Em laboratório, para eu poder sintetizar, formar DNA, eu necessito de um complexo enzimático. Então, não é só uma enzimazinha, não. É um conjunto. Tem que ter alguém para poder abrir, por exemplo, a molécula de DNA. Alguém para carregar o nucleotídeo. Alguém para poder tapar buraco. Tá? Então, eu vou ter que ter aí algumas enzimas. Dentre elas, a DNA polimerase. Então, pessoal, pensando que eu tenho que ter DNA, eu vou ter que ter nucleotídeo, eu vou ter que ter um complexo enzimático, dentre elas, a DNA polimerase, a helicase, a ligase. Qual alternativa eu vou poder marcar aí dentro? Que tem esse Letra conjunto? C? Letra C, as enzimas RNA e DNA polimerase, RNA mensageiro e DNA. Como eu estou fazendo uma produção de DNA, eu não necessito de enzimas que tenham RNA. RNA polimerase é para montar RNA. Eu quero montar só DNA. RNA não. Então não tem nada a ver com RNA. RNA é para fazer transcrição, que é outra coisa. Eu quero fazer uma duplicação, uma produção de DNA. Então não vou usar nada de RNA polimerase, ligase, nada disso não. Pessoal, qual seria uma outra possibilidade? Pessoal, ó, tem que ter DNA, nucleotídeo e enzimas. Pessoal. Letra A, não? Letra A. Letra A tem que ter 4 diferentes tipos de nucleotídeos contendo as bases. Sim, pessoal, adenina, timina, citosina e guanina, tá certo? Tem que ter enzima DNA polimerase e o próprio DNA. Só uma observação, letra A. Não é apenas a polimerase, não. É a polimerase e um outro grupo de enzimas. Lembra que não só é a polimerase que produz, que duplica o DNA. Não é só ela. Ela é uma das importantes, na verdade, tá? Mas não é a única, não. Eu vou encontrar outras enzimas que são muito, muito importantes no processo. Como se trata da produção de DNA, eu não vou ter nada ligado ao RNA ainda. Lembra que RNA, pessoal, é uma questão de transcrição, para poder viabilizar a síntese proteica. O texto ele faz referência à duplicação. Então, duplicar é produzir mais DNA, né? Sintetizar mais DNA ainda, apenas. Ok? Dúvida nisso? Vou apagar aqui. Pessoal, alguém pode ler a questão 2 para mim, por favor? 2 não. O texto da 3 e da 4, só para poder fazer algumas inferências. Mais alguém? Por favor. Pessoas. Eu vou escolher porque vocês são participativos demais, todo mundo falando junto, tudo junto. Por favor, Júlia, pode ser a Júlia Favaleça. Lê para mim a questão do texto 3 e 4, por favor. Só esse textinho aqui. Só um minuto, professor. Que eu tô lendo pelo celular e eu preciso achar o negócio porque tem um negócio na frente. Ah, não. Você pode falar qual livro que é, por favor? É o livro 3. Você quer ler no celular? Eu tirei, ó. Não sei se ajuda. Ah, tá. Obrigada. João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo o DNA, clonagem de ovelha Dolly, terapia genética, testes de paternidade, engenharia genética e etc. Para conseguir entender as notícias, estudou a estrutura da molécula de DNA e seu funcionamento e analisou os dados do quadro a seguir. Isso, pessoal, olha só, nesse quadro nós vamos encontrar alguns itens. Curiosidade, pessoal, o item 1 é uma molécula de DNA ou de RNA? O que vocês acham? O item 1 é DNA ou RNA?
Pessoal, o item 1 é DNA ou RNA? Bora, povo. O que é esse item 1? Fita dupla, tem adenina, timina, DNA. Como é que você sabe que é DNA e não é RNA uma outra coisa? Pela fita dupla? Pela fita dupla. Primeira coisa, pessoal, DNA tem fita dupla, RNA tem fita simples. Outra coisa importante, tem timina. RNA não tem timina, tem uracila, tá? Então, pessoal, nós vamos encontrar o DNA bonitinho no item 1. Lá no item 2, eu vou encontrar, pessoal, metade do DNA. Vou colocar aqui, ó, DNA, mas só tem metade dele. E a molécula de baixo é a molécula de RNA. Como é que eu sei que é a molécula de RNA? O DNA ele foi aberto, tá? E ele foi transcrito para RNA. Eu reconheço, pessoal, que se trata de uma molécula de RNA porque ele tem uracila. Olha só, uracila é um item que é comum ao nosso RNA. DNA não tem uracila. Então, como tem uracila, é molécula de RNA. Pessoal, no item 2, algo está acontecendo e está havendo a produção de RNA. Essa produção de RNA se chama transcrição. Transcrição. Então, no item 2, eu tenho a molécula, metade da molécula de DNA, metade não, o RNA completo, perdão, e está havendo uma transcrição aí dentro, beleza? Então, o item 1, DNA, o item 2, DNA, metade, né? E um RNA. Reconheço o RNA, porque está havendo aí dentro, pessoal, tem aí dentro uma uracila, uma não, duas, né? Que caracterizam o nosso RNA. Trata-se do RNA mensageiro, tá? Ele foi transcrito da molécula de DNA. No item 3, a molécula, pessoal, de RNA, ela está sendo usada como molde, como... Vou colocar um RNA. Oh, meu Deus. Está sendo usado como molde para a geração de proteínas. Enfim, RNA mensageiro. Pessoal, essa produção de proteína, eu vou colocar até aqui na frente, ó. Metionina, alanina, tirosina, glutamato são aminoácidos. Se são aminoácidos, o que eu estou montando vai ser uma proteína. Tá? Então, está havendo aí dentro uma síntese proteica. Essa síntese proteica, ela é chamada aqui dentro da biologia de tradução. Então, está havendo uma tradução aí dentro. Perceberam? Nós reconhecemos, pessoal, nesse processo, lá em cima, o DNA. No 2, DNA e RNA mensageiro, tá? Está havendo uma transcrição. Reconheço o nosso RNA pela presença de uracila. Em 3, eu reconheço o RNA mensageiro, reconheço a proteína formada por aminoácidos e sei que do RNA mensageiro até a proteína está havendo a produção da proteína, a síntese proteica, chamada aqui de tradução. Pessoal, dúvida nisso? Por que é DNA, RNA, transcrição e tradução? Ou está tranquila essa ideia? Está suave na nave? Tranquilinho, né? Ó, destaque para mim, por favor, o que é transcrição, o que é tradução também. Show? Eu preciso, pessoal, passar a página. Posso virar a página? Já anotaram o que tem que anotar aí dentro? E vou virar a página. Pessoal, me faça um favor, ó. Nessa questão 3 aí, que é a questão do Enem, né, é uma questão do lado da outra, tá assim, ó. Analisando-se o DNA de um animal, detectou-se 40% de suas bases nitrogenadas eram constituídas de adenina. Pessoal, 40% era adenina. Relacionando esse valor com o emparelhamento específico das bases, os valores encontrados para as outras bases nitrogenadas são... Lembra o seguinte, no emparelhamento, quando eu falar assim, adenina, a adenina, ela emparelha com quem? Adenina com... Com quem, pessoas? Guanina? Não. Calcinha grande acaba o tesão. Timina.
timina. Então, a calcinha grande acaba o tesão, a adenina se liga à timina. Sempre, pessoal, a quantidade que eu tenho de adenina é a quantidade que eu tenho de timina. Se eu encontro 40% de adenina, eu tenho que encontrar, pessoal, 40% de timina. Eu tenho que encontrar. Ué, Digão, por quê? Porque sempre elas estão pareadas. Sempre, sempre, sempre. Então, tem 10 adeninas, tem 10 timinas. Tem 30 adeninas, tem 30 timinas. Elas se encontram sempre pareadas porque estão na mesma quantidade e vice-versa, tá? Então, eu vou ter 40% de adenina, segundo o texto, e, como consequência, 40% de timina. Pessoal, sobra quanto no universo percentual para citosina e guanina? 40 é adenina, 40 é timina. Sobrou quanto para 100%? Pessoal, sobrou quanto? 20%. 20%. Sendo que 10% vai ser guanina. Guanina não, citosina, ou guanina, tanto faz. E 10% vai ser guanina. Uai, Digão, peraí. Por que não é 20%? 20%, pessoal. 10 para citosina e 10 para guanina. Lembra? Toda citosina está ligada à guanina. Toda guanina está ligada à citosina. Então, se você encontra 10 guaninas, você tem que encontrar, claro, 10 citosinas e vice-versa. Ok? Vou encontrar, pessoal, então, 40 de adenina, 40 de timina, 10 de citosina e 10 de guanina. Na dúvida, Digão, não lembro dessa regra. Pessoal, para poder lembrar dessa regrinha, lembra daquela frase que eu falei para vocês. Calcinha grande, oh, meu Deus. Calcinha grande acaba o tesão. Então, na verdade, eu quero que vocês lembrem dessa frase para fazer uma questãozinha como essa, tá? Então, calcinha grande acaba o tesão. E para lembrar que citosina e guanina estão sempre pareadas e juntas, adenina e timina estão sempre pareadas e juntas também. Pensando nisso, eu vou marcar aí dentro, pessoal, que alternativa, que letra é a correta? Letra D. Letra D. Pessoal, complicação nisso? Alguma dúvida? Espero que não. Ninguém falou nada. Olha, as questões 4 e 5 já foram explicadas. Então, o que eu vou fazer na próxima aula? Findar o capítulo, tá? Que o finalzinho do capítulo, pessoal, é título mais de conhecimento de interessante mesmo. E eu vou fazer com vocês a 4, a 5 e as demais, as tarefas propostas. Quem quiser já adiantando, pessoal, a parte online, pode adiantar. Eu vou pedindo para essa semana ou semana que vem a parte online. Quem quiser adiantar, pode adiantando. Eu, na próxima aula, eu vou fazer a 4 e a 5 e as demais para poder fechar o capítulo, iniciar um novo capítulo semana que vem, tá? Por favor, pessoal, não deixem dúvidas, não deixem rastro para isso. Problemas me avisem. Lembrando, ressaltando, na aula no dia 14, que é para postar a flor e o DNA. Então, na aula do dia 14, quem não postou, eu vou postar semana que vem, sexta-feira, não sei. Você vai postar qualquer dia, volta lá no dia 14, acha essa aula e faz a postagem, ok? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchauzinho, tenha uma boa quarta-feira. Falou, Digão. Falou, nego. Tchauzinho, tchauzinho, Murilo, tchauzinho, meninas. Até a próxima aula. Tchau, prof. Beijo. Tchauzinho. Beijo, tchauzinho.